Se você é professor ou professora de educação especial, essa aula é obrigatória. Após diversos pedidos, Carol, fala sobre educação especial, faz uma aula sobre educação especial. Aqui estou eu com uma aula para vocês. E assim, é claro que a gente não vai conseguir abordar de maneira integral, mas aqui eu trouxe uma síntese sobre os assuntos cobrados no edital. Se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, sou psicopedagoga e esse é um canal voltado para professores, que tem o objetivo de ajudar, de contribuir na prática docente. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque isso ajuda bastante. Educação especial e inclusão mais práticas. Estamos chegando, nos aproximando cada vez mais da prova do processo seletivo e hoje a nossa aula é específica para a educação especial. Antes de tudo, trago alguns conceitos importantes, uma estratégia de estudo e uma estratégia também prática na hora de resolver as questões lá na prova. Primeiro de tudo, localize o estudante, o contexto, suas formas de participação e as barreiras presentes. O diagnóstico sozinho não define a resposta pedagógica. Não é porque um estudante tem um diagnóstico específico que ele vai definir aquilo que o aluno sabe ou que não sabe. Na realidade, quando a gente fala sobre educação especial, nessa perspectiva inclusiva, nós precisamos agir de uma outra forma. É sim identificar as barreiras, mas também identificar as potencialidades. Pergunte: o que impede o acesso, a comunicação, a aprendizagem, a autonomia ou a participação nesta situação? Além de tudo isso, é definir o objetivo. Escolha um objetivo observável ligado ao currículo. Comunicar uma escolha, acessar o texto, registrar uma resposta, participar da atividade ou ampliar a autonomia. Evite objetivos clínicos ou genéricos, é aquele que dá para todo mundo, né? A questão quer intencionalidade pedagógica, ou seja, qual é a minha intenção relacionada a esse objetivo. Um outro fator importante também é ligar o recurso e a mediação. Explique para o que serve o recurso, como o professor utiliza e qual evidência mostrará a participação ou aprendizagem, né? Então, nós temos o caso, a barreira, o objetivo, o recurso, a mediação e a evidência. Essa é uma aula de educação especial. É claro que ela não vai substituir a leitura integral das obras, das referências bibliográficas, tá bom? Quais são os autores que estamos embasados, né? E os documentos da aula. Quais são os fundamentos da inclusão? O Carvalho e Sasaki, Escola Inclusiva e Remoção de Barreiras, Zerbato e Mendes com DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem e o Planejamento Acessível, Mantoan, Direito à Diferença sem Segregação Curricular. Quando a gente vem para essa aula, muitos de vocês devem estar pensando assim: mas na escola não é desse jeito, na prática não é assim que acontece. E realmente nós sabemos que na prática não é assim. Mas aqui eu quero passar uma visão para vocês relacionada à bibliografia, o que os autores pensam e não o que acontece de forma prática lá na sala de aula. É muito importante também lá no dia da prova saber separar da realidade e do conceito, porque às vezes a gente pensa, não, mas isso não é, e acaba assinalando a alternativa errada. Então, por isso que é muito importante a gente saber separar, né? Teoria é teoria, prática é prática, tá bom? Aqui a minha missão é trazer a visão dos autores. E quais são as ideias centrais que eles defendem? A inclusão transforma o sistema, o estudante não precisa provar que consegue acompanhar um padrão para pertencer à classe comum. E o que não confundir?
Inclusão não é mera presença física. O AEE, Atendimento Educacional Especializado, não substitui a escolarização. A acessibilidade não é facilitar o conteúdo. Esses são alguns conceitos que nós vamos discutir aí ao longo dessa aula. E quais são as especializações do edital? Nós temos Berchi, Manzini e Oliveira, Tecnologia Assistiva, AEE, Quadros e Colaboradores, Deficiência Auditiva, Camargo, Massini e Nunes, com deficiência visual. Outros eixos também, Carneiro e Vaz, com deficiência intelectual, Camargo, Cunha e Gaiato, com TEA, Chagas e Ferreira, Renzulli e Virgolin, altas habilidades e superdotação, tá? Use os autores para justificar decisões pedagógicas, não transforme características possíveis em perfil obrigatório de todo estudante. Não é todo estudante com deficiência intelectual que vai agir da mesma forma que o outro. Cada estudante é único, tem suas características, as suas especificidades. E o nosso mapa da aula, o que iremos ver hoje, o que iremos estudar hoje? Fundamentos e legislação, inclusão, AEE, PAEE, PEI, DUA e acessibilidade. Os 6 tópicos específicos, que é TEA, DI, deficiência auditiva e visual, deficiência física e altas habilidades e superdotação. Teríamos também no final dessa aula uma questão comentada estilo FGV e o glossário, que é aquele mapa que a gente olha com os conceitos com a dica de ouro para não errar na prova. Vamos para o nosso bloco 1, Fundamentos e Legislação. Educação inclusiva é direito, princípio e prática. A escola identifica barreiras e organiza apoios para garantir acesso, aprendizagem e participação. Primeiro conceito aqui importantíssimo, inclusão não é integração, tá? Na integração, gente, o estudante precisa adaptar-se à estrutura já existente. Na inclusão, a escola revê o currículo, comunicação, espaços, atitudes e avaliação. O modelo social localiza a deficiência na interação entre impedimentos e barreiras, e não apenas o indivíduo. Muito legal essa questão de inclusão, que a gente tem esse olhar que não vou olhar apenas o estudante, mas a gente olha de maneira geral esses impedimentos, essas barreiras. Quando a gente fala sobre integração e inclusão, não são sinônimos, eles estão separados, tá? A integração é quando ele precisa se adaptar numa estrutura que já existe, ou seja, eu estou dando a minha aula lá de língua portuguesa, de matemática, igual para todo mundo, e ele vai ter que acompanhar o que já tem, o que já existe. Já na inclusão, esse movimento ele vai acontecer de maneira diferente. A escola vai rever o currículo, a comunicação, os espaços, as atitudes. Então, o que eu posso fazer para realmente incluir, para que esse estudante consiga participar de maneira ativa dessa aula? No sentido de acolher essa diversidade. E por isso que aqui está um ponto-chave, que nem sempre tratar todo mundo igual da mesma maneira não é inclusão. E nem sempre vai produzir igualdade. E nessa perspectiva, a equidade vem nesse sentido, de oferecer condições e apoios que são realmente pertinentes. Sabe assim, a gente tem um objetivo de aprendizagem, mas os caminhos para chegar até essa aprendizagem pode ser diferente. E dentro disso que eu acabei de falar, quais são os termos-chaves? Pertencimento, barreiras, participação, equidade e acessibilidade. Tratar todos de modo idêntico pode manter desigualdades. Equidade é oferecer condições e apoios pertinentes sem reduzir as expectativas de aprendizagem. E o que está errado para a FGV? O estudante será incluído quando estiver preparado para acompanhar a turma sem apoio? Negativo. A escola organiza apoios e remove barreiras para que ele participe da classe comum desde já. O estudante terá as melhores condições possíveis para apoiar a turma sem nenhum tipo de apoio. Não, a gente já modifica o currículo para que sim, ele consiga participar. E a prática inclusiva, o sistema ele vai se adaptar.
ao estudante. Manter o mesmo objetivo curricular e permitir resposta por comunicação alternativa, seleção ocular, libras, escrita ou oralidade. Um exemplo aqui, se um estudante ele tem a baixa visão, o que eu vou fazer? Vou entregar atividades ampliadas para que esse estudante consiga acompanhar. Vamos agora falar sobre AEE, Avaliação Pedagógica, PAEE, PEI e Articulação. Qual é o conceito? O AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, ele identifica barreiras, organiza recursos de acessibilidade e apoia a participação e aprendizagem. É complementar para pessoas com deficiência e TEA e suplementar para estudante com altas habilidades ou superdotação e não substitui a classe comum. O AEE, gente, ele não é um reforço escolar, não é uma terapia, nem um atendimento isolado na sala de recursos. O ponto de partida é o estudo de caso, que reúne informações pedagógicas sobre o estudante, o contexto, as barreiras, as potencialidades e os apoios. Esse estudo de caso fundamenta o PAEE e o PEI. O PAEE seria o Plano de Atendimento Educacional Especializado e o PEI, Plano Educacional Individualizado. São documentos importantes, fundamentais dentro da educação especial. E quais são os termos-chave? Estudo de caso, PAEE, PEI, articulação e monitoramento. O estudo de caso ele vai fundamentar o PAEE e o PEI, que são esses documentos, né? E sim, eles podem sim constar em um documento único. O estudo de caso, ele fundamenta o PAEE e o PEI, né? Que são esses documentos. E sim, eles podem estar em um documento único. O acesso ao atendimento educacional especializado não depende de diagnóstico ou laudo de saúde. Sim, tem crianças que ainda estão nesse processo de investigação e ainda não têm um diagnóstico, mas mesmo assim frequentam o AEE. E o que está errado? O AEE é reforço escolar, terapia ou atendimento isolado na sala de recursos? Negativo. O AEE planeja apoios educacionais e articula-se com professores, gestão, família e rede de proteção quando necessário. O AEE, gente, é a ponte, é um facilitador. Ele por si só não vai atuar sozinho. Tanto é que ele acontece no contraturno da escola, geralmente. A criança estuda de manhã, frequenta o AEE à tarde. Já em escolas de período integral, isso acontece de uma maneira um pouco diferente. E na prova? Exemplo, objetivo, recurso, estratégia, responsáveis, frequência e critérios de acompanhamento precisam guardar coerência com as barreiras do caso. Tudo ali precisa estar coerente. Vamos agora falar um pouquinho sobre o DUA, o Desenho Universal de Aprendizagem. Planejar a variabilidade desde o início. Qual é o conceito? O Desenho Universal para Aprendizagem antecipa a variabilidade dos estudantes e reduz barreiras no próprio planejamento. Oferece múltiplas formas de apresentar informações, agir, expressar conhecimentos e sustentar o engajamento. O Desenho Universal para Aprendizagem, ele parte assim de uma ideia muito simples, que é a variabilidade e não a exceção. Cada aluno aprende de um jeito, certo? Então, está presente para qualquer turma, seja esse estudante com alguma especificidade ou não. Em vez de planejar uma única aula e adaptar somente para alguém que não consegue participar, o professor antecipa diferentes formas de representação. Como isso, Carol? Ele vai colocar um vídeo, vai colocar, de repente, uma imagem, um material concreto. Isso sim, né? São diferentes formas de representação, ação e expressão de engajamento. E permitir também que o estudante responda de maneiras diferentes, oralmente, por escrito, em libras, se necessário. O DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem, ele não elimina apoios individualizados. Ele amplia o acesso desde o planejamento. Enquanto as adaptações razoáveis e tecnologias, elas podem sim completar as respostas quando necessário.
E o objetivo disso não é facilitar o conteúdo, mas reduzir barreiras que são desnecessárias para a aprendizagem. Pensando nisso, quais são os termos-chave? Proatividade, flexibilidade, escolha, acesso, participação. O DUA não elimina apoios individualizados, ele amplia o acesso para todos, quando necessário. Adaptações razoáveis e tecnologia assistiva completam a resposta. E o que pode estar errado para a nossa banca? Primeiro, planeje uma aula única, depois simplifique para quem não consegue acompanhar. Negativo. Antecipe diferentes caminhos de acesso, participação e expressão, preservando o objetivo de aprendizagem. Isso sim está correto. E aqui tem mais alguns exemplos pra gente, né? Explicar com a fala, imagem tátil e texto, permitir resposta oral, escrita em libras, oferecer escolhas com critérios claros. Isso sim é o desenho universal de aprendizagem e ele favorece a todos os estudantes. E a nossa tabelinha do conceito com o senso comum, conceito correto, aquilo que realmente está certo, e o erro. O AE é reforço de conteúdo e pode substituir a frequência, a classe comum? Negativo, está errado. O AE organiza acessibilidade e apoio educacional. É articulado à classe comum e não substitutivo. Sem laudo médico, a escola deve aguardar para iniciar o AE e os apoios? Negativo. A avaliação pedagógica e o estudo de caso orientam o atendimento. O diagnóstico de saúde não é condição para o acesso. Edital e legislação, o que vale hoje? Muita atenção, né? A legislação muda. Para a prova, confira a redação vigente e use o edital retificado como fonte de escopo e regras. Temos aqui o anexo 5, que é a bibliografia por especialização. Tem também os estudos de caso e os critérios, PAEE, clareza, recurso, barreiras e estratégias. Temos também o decreto 12.686 de 2025, com redação consolidada após o decreto 12.773 de 2025, o AEE integrado ao projeto pedagógico não substitutivo e orientado por estudo de caso, né? PAEE, com a portaria MEC 421/2026, alterada pela 550/2026, a estrutura, a governança, a PNE da Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, a RENEEI. Normas que não podem ser trocadas, tá? Na LBI, no artigo 28, o Sistema Educacional Inclusivo e a proibição de cobrança adicional na rede privada, ou seja, uma escola privada ela não pode cobrar a mais. E o segundo parágrafo trata da formação mínima de tradutores e intérpretes de Libras, tá? Não de repasse financeiro. Vamos falar agora sobre os 6 tópicos específicos. O rótulo não define a intervenção, em cada tópico relacione potencialidades, barreiras, objetivo pedagógico e recurso pertinente e acompanhamento. Tá? Então, o primeiro tópico que aparece é o TEA, transtorno do espectro autista. Tem a ver com neurodesenvolvimento, a comunicação e a participação. O TEA é uma condição de neurodesenvolvimento marcada por diferenças na comunicação e na interação social e por padrões restritivos e repetitivos. As necessidades de apoio variam entre pessoas e contexto. Não existe pessoas e contextos. Não existe um perfil único para Cunha e Camargo. Fala e o CCA podem ser trabalhadas de forma combinada conforme o estudante. No AEE, planejar uma rotina visual e tempo de processamento em articulação com a família. E o AEE, definir os recursos de comunicação necessários, incluindo o CAA quando pertinente. CAA, comunicação aumentativa e alternativa. E quais são os termos-chaves? O CAA, comunicação aumentativa e alternativa, a rotina previsível, sensorialidade, interesse restrito, participação na turma. O CAA pode complementar ou substituir formas de fala, ampliando os canais de comunicação, sem impedir o trabalho simultâneo com a linguagem oral.
E o que está errado? Assumir que o CAA e o desenvolvimento da fala são caminhos excludentes ou que todo autista tem o mesmo perfil sensorial está errado. Avalie cada caso, apoie a participação da turma e combine o CAA com o desenvolvimento da fala conforme a necessidade. DI, funcionamento intelectual, comportamento adaptativo e contexto. Qual é o conceito? O DI envolve limitações no funcionamento intelectual e no comportamento adaptivo, domínios conceitual, social e prático sempre analisadas junto ao conceito do estudante, nunca só pelo QI. O direito à diferença na classe comum é o ponto de partida, com participação efetiva na turma regular. Deficiência intelectual, nós temos o contexto e o estereótipo. Dividir uma atividade escrita em passos curtos com modelo e feedback imediato sem abandonar o objetivo da turma. Ou seja, é a mesma atividade, mas eu vou adaptar com passos curtos, com modelo, dando feedback imediato para essa criança. E quais são os termos-chave? Comportamento adaptativo, ensino explícito, participação efetiva, funcionamento intelectual. E o VAS reforça que a inclusão da deficiência intelectual na educação básica exige participação real nas atividades da turma comum, não apenas na presença. Currículo e avaliação devem dialogar com o restante da classe. E o que está errado? Reduzir a complexidade do currículo só porque o laudo indica DI sem necessidade pedagógica real. Erradíssimo. Preserve expectativas de aprendizagem. Ajuste os objetivos somente com justificativa pedagógica no estudo de caso, PAEE ou PEI. Vamos conversar um pouquinho sobre a deficiência visual, cegueira e baixa visão, percepção tátil, recursos ópticos, acesso não visual e funcional. Qual é o conceito, Carol? A deficiência visual inclui cegueira e baixa visão, com respostas pedagógicas diferentes. Na cegueira, o acesso passa por tátil, ou seja, com as mãos, áudio e orientação espacial. Na baixa visão, o foco é o aproveitamento funcional do resíduo visual, ampliação, contraste e iluminação, sem descartar recursos táteis quando necessário. Cegueira e baixa visão. Usar fonte ampliada e contraste na baixa visão. Na cegueira, mapa tátil, braille ou leitor de tela, conforme o perfil do estudante. E quais são os termos-chave? Braille, recursos táteis, leitor de tela, ampliação e contraste. Baixa visão não é um pouco de cegueira, exige avaliação funcional própria, o quanto e como a pessoa enxerga. Muda, de um caso para o outro, para definir a letra ampliada, o contraste, a luz e o posicionamento. E o que está errado para a nossa banca? Tratar baixa visão e cegueira do mesmo jeito, ou achar que ler em voz alta resolve tudo sozinho. Gente, está erradíssimo. Cegueira, braille, recursos táteis, leitor de tela e autodescrição, conforme o perfil. Baixa visão, ampliação, contraste, controle de luz e reflexo. Essa sim está correta. Deficiência física. Qual é o conceito? A deficiência física envolve limitações motoras, como na paralisia cerebral, que afetam mobilidade, coordenação ou fala, mas não indicam por si só comportamento cognitivo, A tecnologia assistiva amplia a funcionalidade e participação. Gente, o corpo é diferente da cognição. Uma prancha com seleção ampliada para escolher palavras e construir a resposta escrita, com ajuda graduada do professor. E quais são os termos-chave? Tecnologia assistiva, acesso alternativo, posicionamento e CAA, comunicação aumentativa e alternativa. Tecnologia assistiva pode ser simples ou digital. O valor pedagógico está na finalidade. Para que eu faço aquilo? Não enquanto o recurso é moderno. E o que está errado? Assumir que a paralisia cerebral implica deficiência intelectual e simplificar o currículo por isso. Está errado. Identifique a barreira motora ou comunicacional e use o acesso alternativo, CAA, e preserve o objetivo curricular da turma. E a deficiência auditiva, Carol?
Qual é o conceito? A deficiência auditiva reúne perfis linguísticos diferentes. Na educação bilíngue de estudantes surdos, usuários de Libras, a Libras ocupa o lugar de primeira língua, isso é importantíssimo. E o português escrito é ensinado como segunda língua. Para outros perfis, o levantamento das necessidades linguísticas e das condições acústicas da sala orienta a resposta pedagógica. O perfil linguístico próprio. No AEE, então, o que nós devemos fazer? Checar o perfil linguístico do estudante, ajustar a acústica e as legendas, a atividade e confirmar a compreensão diretamente com ele, não só pelo intérprete. Quais são os termos-chave? Perfil linguístico, recursos visuais e legendas, condições acústicas, sistema de frequência modulada. Nem toda pessoa com deficiência auditiva é usuária de Libras. É preciso levantar o perfil linguístico do estudante antes de aplicar qualquer estratégia padrão. E o que está errado? Colocar um intérprete é suficiente, ou tratar toda deficiência auditiva como se fosse o mesmo perfil linguístico. Está errado. Levante o perfil linguístico, use recursos visuais, legendas, cuide da acústica da sala e, quando indicado, do sistema FM, o sistema de frequência modulada, interagindo direto com o estudante. Altas habilidades e superdotação, pelo modelo dos 3 anéis de Hensley. Comportamento e superdotação resultam da interação entre habilidades acima da média, criatividade e envolvimento com tarefa, e não apenas de notas altas em todas as disciplinas. Chagas Ferreira, em capítulo da obra organizada por Virgolin, trata das características socioemocionais talentosos e a importância de desenvolver habilidades sociais. Gente, é importantíssimo desenvolver o talento que esse estudante tem, mas o socioemocional dele também. Às vezes a gente encontra crianças que são muito boas em determinadas áreas específicas. Para Chagas Ferreira, é importantíssimo desenvolver também essas características socioemocionais. Propor um projeto de investigação sobre o interesse do estudante e, junto com ele, observar como está sua relação com o grupo e com a turma. E quais são os termos-chave? 3 anéis, necessidades socioemocionais, pertencimento e habilidades sociais. Alguns estudantes com altas habilidades ou superdotação podem sentir-se diferente dos colegas. Necessidades socioemocionais devem ser observadas sem generalizações. E o que está errado? Ter notas altas em todas as disciplinas define altas habilidades, superdotação, e o desempenho é sempre uniforme entre as áreas? Não, 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 não. Considere a habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa, cuide do pertencimento e ofereça o enriquecimento. Isso sim está correto. Vamos para a nossa tabelinha. O que pode nos fazer errar? E sim, o gabarito correto, a análise pedagógica certa. O TEA. Todo autista tem o mesmo perfil sensorial e de comunicação? Negativo. É necessário avaliar cada caso sem estereótipo, oferecendo o CAA, comunicação aumentativa e alternativa, quando necessário. DI, deficiência intelectual. QI isolado define o atendimento e o nível de exigência? Erradíssimo. Funcionamento intelectual, mas comportamento adaptativo e contexto. Deficiência visual. Ler em voz alta resolve sozinho o acesso para cegueira ou baixa visão? Errado. Cegueira, braille, tátil, leitor de tela e baixa visão seria ampliação, contraste e recursos ópticos. Deficiência física, limitação motor indica limitação cognitiva? Não. O acesso alternativo com CAA, preservando o desafio curricular. Deficiência auditiva, intérprete sozinho garante já a aprendizagem, seja qual for o perfil? Errado também. É necessário levantar o perfil linguístico, os Libras como a primeira língua, no bilinguismo surdo. E a interação é sempre direta ali com o estudante. Altas habilidades e superdotação. Notas altas em tudo definem superdotação? Não. Os 3 anéis de Hensley. Enriquecimento, mesmo com desempenho irregular, ou seja, pode ter sim um estudante muito bom em matemática, mas com dificuldade em língua portuguesa. Vamos lá, 10 pontos para revisar no TEA.
Apoio contextual, comunicação e sensorialidade, sem perfil rígido. DI, funcionamento intelectual, comportamento adaptativo, contexto e apoios. Deficiência visual, cegueira, braille, tátil ou leitor de tela. E na baixa visão, ampliação e contraste. Deficiência física, acesso motor, comunicacional e não define a capacidade cognitiva. Deficiência auditiva, perfil linguístico. Libras como primeira língua, e português escrito como a segunda língua, no bilinguismo surdo. Vamos lá! Altas habilidades e superdotação, potencial, criatividade, envolvimento, enriquecimento e suplementação. E a barreira, descreva o obstáculo presente na situação e não apenas na deficiência. O objetivo, formule a aprendizagem ou a participação observada e ligada ao currículo. Recurso, explica a finalidade, o uso e a relação com a barreira identificada. Evidência, indique como acompanhar o desempenho, a autonomia e a generalização, tá bom? Se você chegou até aqui, é obrigatório deixar o seu like. Mas antes de continuar, quero comentar uma coisa rapidamente com vocês. Vocês me pediram muito para gravar também uma videoaula referente à educação especial como estudo de caso. E eu fiz isso, mas eu fiz isso dentro da plataforma. Lá eu entrego um exemplo concreto de como fazer essa videoaula com atendimento educacional especializado, analisando o caso, a barreira de dificuldade. Além disso, se você quer aprofundar os seus estudos também, elaborei uma apostila com os conceitos de educação especial, com questões comentadas, tudo isso para facilitar ainda mais o entendimento, tá? Então, se você se interessa, tem tanto no kit videoaula nota máxima, que eu entrego além de apostila, videoaulas explicando detalhadamente, e quanto na apostila também referente à educação especial, os conteúdos cobrados no edital. O link tá aqui na descrição. Mas não sai do vídeo que ainda tem muita coisa por aí, tem questão comentada, então bora lá. Bloco 3, questão autoral e resumo final, tá bom? Então chegou o momento de testar o que você aprendeu, tá bom? Além de testar aquilo que você aprendeu, vamos fazer uma revisão aqui dos termos-chave. Nosso glossário. Inclusão. Transformação da escola para remover barreiras e garantir o pertencimento e participação. Barreira, obstáculo atitudinal, comunicacional, tecnológico, pedagógico, arquitetônico ou outro. Acessibilidade, condição de uso com segurança e autonomia de espaços, informação, serviços e aprendizagem. AEE, apoio educacional complementar ou suplementar, articulado e não substitutivo. Estudo de caso, análise pedagógica do estudante, do contexto das barreiras, potencialidades e apoios. O PAEE ou PEI são os planos pedagógicos derivados do estudo de caso, que podem constar em um documento único. DUA, Desenho Universal da Aprendizagem, planejamento proativo com múltiplas formas de representação, ação, expressão e engajamento. Tecnologia assistiva, produtos, recursos, estratégias, serviços que ampliam funcionalidade e participação. Vamos para os tópicos específicos agora, TEA. Necessidade de apoio variáveis em comunicação, interação, flexibilidade e sensorialidade. DI, deficiência intelectual, limitações em funcionamento intelectual, comportamento adaptativo, consideradas no contexto. Deficiência visual, cegueira, braille, tátil, áudio leitor de tela e baixa visão, ampliação, contraste e recursos ópticos. Deficiência física, condição motora que pode exigir posicionamento, acesso alternativo e CAA. Deficiência auditiva, perfil linguístico próprio, Libras como primeira língua,
no bilinguismo, surdo, recursos visuais e acústica, altas habilidades e superdotação, potencial elevado em áreas com criatividade e envolvimento, requer suplementação e enriquecimento. CAA, recursos e estratégias que apoiam ou substituem formas de fala e escrita. E o enriquecimento seria ampliação, aprofundamento, investigação de interesses sem mera antecipação mecânica. Vamos lá para a nossa questão. No estudo de caso, uma estudante com paralisia cerebral compreende os conteúdos, mas apresenta dificuldade motora para escrever e fala um pouco inteligível. No AE, o professor precisa planejar uma atividade articulada à classe comum. A conduta pedagogicamente mais adequada é: letra A, reduzir a complexidade curricular e oferecer somente exercícios de associação. Letra B, aguardar o laudo atualizado antes de iniciar recursos de comunicação e acesso. Letra C, disponibilizar um tablet genérico sem definir o objetivo, modo de acesso ou acompanhamento. Letra D, identificar barreiras motoras comunicacionais, preservar o objetivo curricular, usar o acesso alternativo, CAA, e acompanhar a autonomia de participação. Ou letra E, planejar como se houvesse deficiência intelectual, pois a limitação da fala indica prejuízo cognitivo. Pause a questão e responda. E a alternativa correta é a letra D. E por que é a letra D? Porque envolve a barreira motora, a barreira comunicacional, o acesso alternativo, CAA, e a participação, tá? Então, primeiro passo, distingue o excesso motor comunicacional de capacidade cognitiva, ou seja, não é porque ela tem dificuldade motora que também pode ser uma capacidade cognitiva também. Preserva o objetivo curricular e escolhe o recurso com finalidade e prevê a mediação e evidências de autonomia e participação. A letra A está errada porque o currículo reduzido, errado, simplifica por causa do diagnóstico e pode retirar o desafio cognitivo sem necessidade pedagógica. A letra B, laudo como condição, errado, o apoio do AEE são orientados por avaliação pedagógica e estudo de caso. Não deve-se adiar a acessibilidade. Letra C, tablet genérico, errado, recursos sem objetivo, modo de acesso, mediação e critério de acompanhamento não constitui intervenção coerente. E a letra E, fala igual a cognição, está errado, dificuldade motora de fala não permite inferir deficiência. Você acertou a questão? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like. Espero que você tenha gostado desse aulão, trouxe de maneira mais objetiva e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aqui um comentário, tá? E compartilhe com outros professores. Um abraço e até o próximo vídeo.